Agora falando um pouquinho também, Sandro, assim, da tua forma de estudar, né? Hoje as pessoas que estão começando, principalmente, né, elas se apegam muito no que os aprovados, né, do que nós já passamos por esse processo, fazíamos, né? E Sim. óbvio que cada um tem uma forma de estudar, tem o seu método e tudo, mas acaba que muitas coisas acabam servindo de inspiração. Como é que você estudava? Como é que era o teu método? Assim, você assistia videoaula, você lia mais PDF, você ia para livros, lei seca? Como é que você fazia isso, né, do seu estudo de uma forma mais estratégica? Legal, vamos lá. Antes eu queria só fazer um parentezinho, posso? Claro, fica à vontade. Não, aqui é todo seu, você legal. que é o dono aqui hoje. Eu me senti muito feliz com o convite para vir para cá, porque quando eu estava iniciando minha preparação, eu assistia no YouTube vídeos de pessoas mais velhas como eu que fizeram esforço e conseguiram chegar lá, né? Então, eu espero também poder dar um incentivo para a galera aí que já tá com um pouquinho mais de idade, né? Sim. E como você falou, falando o que a gente fez, né? Quem está começando um momento de estudo quer muito isso, né? Então, assim, a estratégia que eu adotei, eu sempre gostei muito de usar o PDF. Sim. Muito. Então, infelizmente também gosto muito de trabalhar com impresso. Então, para passar um tempo imprimindo coisa lá, para mim era mais confortável para os meus olhos, o estudo, né? Mas cada um tem a sua maneira de ser, né? Aula de áudio não usava muito, não, só em questões mais assim específicas. Aqui, por exemplo, eu lembro que os aspectos amazônicos que eu estudei aqui pelo Ser Aprovado, vi muitos vídeos, muito bons, né? Muito elucidativos, né? Completos. E assim, eu gostava de fazer assim, terminar uma aula, já fazer a bateria de questões para fixar, exatamente. Eu passei boa parte do meu estudo indo dessa forma, né? E salteando durante a semana, tipo, hoje eu vou estudar constitucional, amanhã eu vou estudar civil, intercalando as matérias, né? Você estudava uma matéria então por dia? Como é que era? Usualmente uma matéria por dia. Aí depois, com um pouquinho mais de desenvolvimento, né, eu troquei um pouco isso, passei a estudar, dividir um pouco mais, para estudar 2 matérias por dia, deixar os exercícios um pouquinho mais para frente. Eu fui percebendo que era melhor para minha fixação fazer isso. Eu pegar a teoria e deixar o exercício um pouquinho mais para lá, né? Como se fossem várias fases, né? Eu acho que também tem muito esse lance, né? Nem todo método você vai seguir desde o início até o fim, né? Tem processos ali nessa caminhada. Foi mais ou menos isso que você fez. Né? É impressionante como muda isso ao longo do... E é uma viagem de autoconhecimento também, que você vai sentindo como funciona melhor para você. Eu acredito que não existe uma receita padrão assim que vai funcionar para todo mundo, né? E é difícil, né? Porque você vê os vídeos no YouTube, tem uma gama de estratégias enormes, exato. Então, tem as fórmulas mágicas. As fórmulas mágicas. E isso é uma coisa que, para mim, a fórmula mágica é só uma, é estudar mesmo. Não tem outro caminho, né? E aí tu batia assim a teoria, fazia questões e tu tinha uma forma de revisar, assim, como é que era? Tu separava um momento só para revisar o que tu já tinha estudado? Como é que tu fazia essas revisões? As minhas revisões, eu pegava Quando eu ia fazer a revisão, eu estava preferindo pegar as questões que eu já fiz, refazer e ir fazendo anotações ao redor. Porque quando você já fez a questão anteriormente, você vai lá fazer novamente, passar aquela bateria, os assuntos vão vindo para sua cabeça, você vai começando a relembrar dos pontos importantes, né? E eventualmente o que eu sentia, cara, eu preciso dar mais uma lida nisso aqui. Aí eu ia lá, pegava o material de apoio, dava uma lida nele, fazia um resuminho, às vezes, né? Até essa parte do resumo, muita gente estuda fazendo resumo constantemente, né? Eu confesso que para mim isso era um pouco difícil, por uma questão de exiguidade de tempo. Então, mais uma vez, né, não existe fórmula mágica, né? Não existe fórmula padrão. Cada um faz da maneira que acha que lhe senta melhor. Ou pelo seu tempo, ou pela sua maneira de absorver, né? Então, para mim, eu adoraria trabalhar, estudar, fazendo os resumos o tempo todo, mas diante da impossibilidade, tempo, né? Eu investi nas questões como meu mantra de revisão. Sim. E perceber também que nada é muito engessado, né? Eu percebi que você
me chamou a atenção quando você falou assim, cara, eu ia fazendo as questões e aquilo que eu percebia que eu precisava anotar ali, porque eu não estava me sentindo muito bem, eu ia lá e anotava. Então, eu acredito que dentro dessa linha, o concurseiro ele precisa ter esse autoconhecimento mesmo, né? Fundamental. De olhar assim e falar, cara, não é a revisão lá automática aqui que eu tenho que fazer, Sim. é aquilo que realmente eu tô sentindo a necessidade, né? Exatamente, que tem coisas que se você tá fazendo a questão e vai passando de boa, aquilo já tá na tua mente, tá legal. Agora, se você sente que tem um negócio que, pô, isso aqui... Aí, muitas vezes até o cinema, quando a primeira vez que eu fiz, eu senti dificuldade, tô sentindo dificuldade de novo. Então, quer dizer, isso aqui não tá claro pra mim. Aí eu vou precisar investir um tempinho aqui a mais nisso aí. Né? Fazer uma coisa diferente aqui, uma aula, uma coisa... Até puxar outro tipo de material também, às vezes, né? Vou dar uma pesquisada aqui a mais no Google para ver se eu acho o que complemente, né, essa lacuna que eu tô sentindo. A questão do investimento, né, Alessandro? Porque às vezes eu percebo também que tem pessoas que querem um projeto desse muito bom para sua vida e tal, e não entende que muitas vezes vai precisar investir. Não é só um curso, às vezes o cara tem um outro curso aqui, pega um melhor de um outro aqui, pega uma aula do YouTube, pega algo do Google, né? A pessoa tem que estar preparada para isso. Cara, tem que ter isso aí, isso eu acho muito importante. Que se você ficar... Você tá se prendendo numa coisa só e você tá percebendo que aquilo ali não assim, precisa de um algo mais, corra atrás desse algo mais. Porque, obviamente, que ninguém vai ficar mestre de tudo, né? Que isso também é inviável. Mas, assim, com o passar do tempo que você vai estudando, você começa a ter um certo... não vou dizer assim... você começa a imaginar, mas isso aqui parece que é muito importante. Sim. Não é? Fazendo questões. Exatamente, fazendo questões, você vê isso aqui, está sempre sendo colocado, é batido com frequência, então isso aqui é um assunto que merece uma atenção privilegiada. Show. Em relação às questões, se você costumava fazer questões de outras bancas ou você focava só na FCC ali porque era aquele teu foco? Como eu comecei a fazer o meu estudo eu pensava no cargo analista judiciário, área judiciária, né? Então eu não me fixei em bancas. Eu pegava o material e fazia de tudo que é banca. Mas assim, confesso que eu procurava me ater mais àquelas bancas mais tradicionais. Que é o CESP, a FCC, a FGV. Né? Eu acho que até a RN foi FGV, não foi não? Não, foi FCC. FCC, né? Tanto o RN quanto o Santa SC Catarina. foi FCC também. Que para mim foi ótimo, né? Que aí ficou bem focado ali. Especialmente quanto à dissertação. Sim. Que a dissertação é um negócio que é... Que eu já ia te perguntar isso. Como é que foi a tua preparação? É desafiador. Tu fazias uma por semana? Como é que era a tua preparação? Se tu confiava ali no teu estudo da objetiva e na hora sai? Como é que era? Olha, eu assim... Eu escrevo bem. Eu tenho uma certa facilidade com isso, né? Então eu achava, cara, com isso aqui eu acho que eu consigo me virar... Só que ao fazer as provas eu percebi que eu estava precisando de um reforço. Então aí, mais uma vez aquilo que você falou, né? Você vai sentiu que tem alguma coisa te apertando, vai atrás das ferramentas, né? Então aí fui atrás de um cursinho especializado em redação. Sim. Aí, cara, fiz vários temas. Tipo assim, mais uma vez, abraçando a humildade. Não subestimou, né? Porque eu escrevo bem. Exatamente. Não subestimei, porque é muito mais do que você saber empregar uma ideia. Até você entender o que é uma dissertação argumentativa, você às vezes não é tão claro, né? O que o examinador quer, né? E até desde a maneira que você escreve, que tem que ir até o fim da linha, que não pode deixar muito espaço, que são toques assim que são importantes, né? Que a gente for só com o que a gente sabe não é suficiente.